Não existe filme bom sem um bom personagem, seja bem construído e que tenha camadas. Hoje eu separei alguns materiais do meu curso lá da VFS, da Vancouver Film School, de roteiro para séries e filmes. Lá eles ensinaram muito como construir um bom personagem, o que um bom personagem precisa ter, e aqui eu vou separar 5 coisinhas que você tem que pensar quando for escrever a sua história. Um dos erros mais comuns para quem está começando a escrever, mas também tem muito cara bam aí que continua cometendo os mesmos erros, e por isso os filmes bem mais ou menos que saem por aí, é ter uma ideia e começar a escrever, sem pensar, sem planejar muito, sem se aprofundar direito. Eu tinha um pouco disso antes, assim, eu tinha umas ideias, às vezes andando de carro, ou eu acordava pensando em alguma coisa, começava a escrever e já ia querer desenvolver a história, o enredo, começo, meio e fim. Quando você faz isso de cara, sem primeiro pensar no seu personagem, não só o principal, mas todos os envolvidos, a história acaba ficando assim, talvez a história em si seja interessante, mas é muito difícil você conseguir se conectar com um personagem que não tem muitas camadas, que não é bem profundo, que não tem falhas. É muito comum, sabe, um personagem ser plano. E isso é um erro bem grave. Então vamos lá, eu vou falar 5 coisinhas pra você pensar na hora de construir o seu personagem que vão te ajudar a fazer com que esse personagem se destaque mais, pra você e pra quem estiver lendo ou vendo a sua história. Primeiro ponto, o seu personagem ele tem que querer alguma coisa, mas esse querer alguma coisa tem que ser uma coisa palpável. Ou seja, ele tem que ter uma meta que fique bem clara para todos os espectadores durante o filme. Em inglês eles chamam isso de external goal, ou seja, uma meta externa, uma coisa que não é pessoal dele. Se o que ele quer é amadurecer, isso não conta, porque não tem como você medir, não tem como você assistindo um filme perceber, nossa, ele conseguiu nesse momento aqui do filme. Então, esse primeiro ponto é uma coisa palpável. Eu vou criar 2 personagens aqui, a Luana e o Otávio. Cada um tem seu filme, tá? Não é um casal. A Luana quer passar na faculdade, ou seja, essa é a meta externa dela. É muito simples você saber se ela passou ou não na faculdade, se ela conseguiu ou não o que ela queria. Já o Otávio, ele quer ter um filho. Também é uma coisa muito clara, não tem como você ter dúvida se ele conseguiu ou não atingir a meta dele no filme. Se ele tiver um filho no filme, quer dizer que ele conseguiu a meta externa dele. Esse fato ele é muito importante, porque às vezes um filme é bom, o personagem até aprende coisas, muda durante a história, mas às vezes no final você fica com uma sensação de tipo, tá, eu não sei se a história foi concluída, sabe? Tipo assim, eu não sei se o personagem conseguiu o que ele queria. Isso é porque muitas vezes um personagem não tem uma meta específica. O que eu mais aprendi nesse curso lá na VFS é que o primeiro item e o segundo tem que vir juntos. Um personagem é muito mais forte quando tem essas 2 coisas, a meta externa e o número 2, que é uma meta interna. É uma coisa que o personagem muitas vezes nem sabe que ele precisa, mas que ele precisa conseguir. Esse precisar é aí o não palpável. Ou seja, muitas vezes o personagem nem sabe do que ele precisa. Em inglês esse é o internal goal, uma coisa interna do personagem que pode ser ou de amadurecimento, ou de perceber, ou de autoanálise, mas algo ali nele que ele pode perceber, evoluar, que ele pode melhorar, evoluir, amadurecer. Então, por exemplo, a Luana quer entrar na faculdade, mas talvez ela seja muito controladora, muito ansiosa, ela queira conseguir tudo sozinha, ela não admita que talvez ela precise de ajuda de outra pessoa para aprender a estudar, por exemplo. Então, para conseguir o objetivo palpável dela, talvez ela precisa ser um pouco mais vulnerável, perceber que ela precisa sim dos outros, que ela pode aceitar ajuda, que ela não sabe de tudo. Já o Otávio, ele pode ser tipo o Ted de How I Met Your Mother. Talvez ele só queira casar e ter filho loucamente, mas ele nem percebe que ele tá aí só se envolvendo com mulheres que não querem família, que não querem ter filhos, que estão em outra fase de vida. Então talvez a meta interna do Otávio seja perceber que o problema não tá nessas mulheres, nem no universo que não quer que ele case, mas tá nele mesmo, tem alguma coisa nele que ele tem que melhorar pra chegar nesse ponto onde realmente faz sentido ele ter um filho. O terceiro ponto se encaixa muito bem nesses 2 primeiros. Um personagem bem desenvolvido, ele precisa mudar. Ele precisa aprender alguma coisa durante essa história. Tem muita gente que reclama disso, que fala, ai, mas os filmes ficam dando lição de moral, ficam passando mensagens, por que não pode só contar uma história? Gente, é porque um personagem que não muda, que não evolui, que não aprende alguma coisa, não tem graça.
O que vocês precisam entender é que mudar ou aprender uma lição não precisa ser sempre positivo. Ah, ele aprendeu que ele não pode tratar as pessoas assim, então ele virou um homem melhor. Não precisa ser isso. Muitas vezes os filmes acabam de forma negativa e são tragédias aí, no sentido de que o personagem, ele tinha um objetivo, ele precisava mudar alguma coisa nele, mas ele não muda, ou seja, ele não se torna uma pessoa melhor, mas ele aprende alguma lição com isso, sempre tem uma consequência. O personagem bem desenvolvido, ele tem que lidar com os seus atos e com as suas decisões, sendo elas positivas no final do filme ou não. Se a Luana, por exemplo, não admitir que talvez ela precise sim de ajuda de outras pessoas e que ela tem sim o que aprender e que ela precisa mudar para conseguir a meta dela, que é entrar na faculdade, talvez ela nunca entre. E isso também já é um final, é uma resolução. Mas essa história vai ficar muito mais forte se ela aprender com o erro dela no final e reconhecer, putz, se eu tivesse mudado, se eu tivesse ouvido as pessoas, talvez eu tivesse conseguido o meu objetivo. O quarto item, e que é uma coisa que muita gente pula, lá no curso eu consegui perceber isso, por mais que os professores falassem o quanto era importante esse item, muita gente deixava pra lá. E dá pra perceber isso no projeto final. O quarto item é que um bom personagem tem que ter uma boa história pregressa, que é a história de vida dele. Você, escritor, você que está criando aí uma história, precisa saber quem o seu personagem era na infância. Uma forma fácil de tentar pensar o quão importante é a história pregressa é, você está escrevendo sobre um advogado. Ok, pensa na diferença que faz um advogado que sempre foi uma criança super confiante, que os pais sempre deram tudo o que queria, estudou nas melhores escolas, nunca passou por dificuldades, se acha o máximo, ou um advogado que teve uma infância super puxada, teve que batalhar muito para chegar onde ele chegou, é muito próximo da mãe e é um cara extremamente sensível. Em qualquer situação, qualquer uma, esses dois personagens agiriam de forma diferente, porque eles têm um entendimento de mundo, uma vivência, uma personalidade completamente diferente. E é só pensando na história de vida do seu personagem lá atrás que você vai conseguir perceber essas nuances aí e o quanto isso pode trazer para sua história. Comecem a reparar, é muito comum você ver ali um personagem que parece tão plano, tipo, você consegue descrever ele em 3 palavras, tipo, tá, é um advogado, frustrado e rico. Gente, vamos aumentar isso, sabe? O que mais você sabe sobre esse personagem? Ah, esse é um personagem que perdeu o pai na infância e daí ele teve que ser a figura paterna pro irmão mais novo dele, então ele carrega dentro de si uma culpa, sabe? Olha a diferença, tipo, você tem que conhecer muito bem o seu personagem pra também conseguir justificar, tipo assim, tá bom, ele tinha 2 escolhas, por que ele escolheu isso aqui? Não pode ser só porque é mais fácil, ah, porque eu quero. Não, todas as características dele tem que contar em qualquer momento de decisão da sua história. Então esse item 4 da história pregressa é essencial e eu acho que é onde a maioria das pessoas aí mais pena. Costuma pensar, ah tá, é sobre um adulto, e daí pensa só na pessoa adulta sem levar em conta tudo o que aconteceu na vida dele para ele ser quem ele é hoje. O quinto item para uma boa construção de personagem é saber muito bem os defeitos e as qualidades dele. Isso pode parecer meio óbvio, mas tem muita gente que não perde o tempo, de novo, igual a história pregressa, tem muita gente que não perde o tempo para realmente pensar no personagem e listar quais são os pontos positivos e negativos dele. E essa lista aí de características tem que ser tanto de coisas bem superficiais, assim, meio bobas, tipo, ah, ele tem mania de alinhar as canetas na mesa, até coisas bem mais profundas e sérias. Ah, ela perdeu a melhor amiga num acidente de carro com 10 anos e isso traumatizou ela, então ela tem trauma de carro. Esses fatos, por mais sérios ou mais bobinhos que sejam, podem acabar te dando várias ideias aí pra sua história. Tipo, em algum momento pode ter uma ceninha ali dele arrumando as canetas. É óbvio que não só por isso, mas daí já mostra ali que ele é um pouquinho obsessivo, ou que ele tá nervoso e que essa é a forma como ele lida com a ansiedade. Mas ter essa listinha bem clara aí na cabeça e no papel de qualidades e defeitos do seu personagem é principalmente importante para ele ser fiel a ele mesmo durante toda a história, para não ter perigo aí de acontecer o que acontece muito nos filmes, de um cara ser, tipo, por exemplo, ansioso e inseguro no começo do filme, e daí do nada ali tem uma cena só que não encaixa com o resto, onde ele parece ser todo seguro de si, não sei o que, e daí ele volta a ser ansioso. E você pensa, meu, tipo, botaram essa cena aí pra quê, entendeu? Ah, porque achavam que o filme tava meio sem graça, então precisava de uma cena mais animada no bar.
Ou tipo, precisava adicionar um interesse amoroso. Então a gente fez a menina lá, tipo, dar moral pra um cara que ela nunca daria, porque ficou claro no começo do filme que ela não gosta de homens assim. Mas tava precisando, então a gente enfiou essa cena lá no meio. Isso acontece muito, assim, são inconstâncias de personalidade nos personagens. E isso incomoda demais. Se você começa a realmente perceber isso, assim, se o personagem é fiel às características dele mesmo do começo ao fim do filme. Então é bom manter uma listinha mesmo, tipo, eu trabalho ou com listas ou com post-its, assim. Eu lembro que quando eu tava escrevendo o meu projeto lá do curso, eu tinha post-its coloridos, assim, com coisas bem claras, tipo, Luana é insegura. Porque daí a cada cena que eu escrevia, eu dava uma olhada nesses post-its e lembrava, não, nessa cena aqui tá parecendo que pra ela nem é tão importante, mas uma pessoa insegura do jeito que a Luana é, porque ela passou por isso, isso e isso, agiria diferente. Isso ajuda demais. Eu não preciso nem dizer que o ideal é que você faça todos esses 5 passos pra criar bem um personagem, né? E o que eu acho bem legal disso, na verdade, e já aconteceu comigo e com conhecidos meus antes, é que às vezes você vai tentar fazer todos esses passos e pensar muito no seu personagem e se envolver bem com ele e a fundo, e daí você percebe que essa história que você achava que era super legal nem vale tão a pena ser contada. Às vezes você percebe que o personagem realmente é superficial e que ele não consegue manter aí a ideia que você teve. Isso acontece. Mas é muito melhor você perceber isso no começo do projeto, enquanto você ainda está planejando e pensando como essa história pode ser, do que entregar o seu roteiro pronto para alguém e a pessoa falar, seu personagem não é nada interessante. O que também acontece muito, porque as pessoas não gostam de trabalhar antes da hora. É isso, se você realmente gosta de escrever, se você quer contar histórias boas, você tem que sim perder muito tempo no personagem. É literalmente a pessoa que carrega o seu filme ou o seu livro. Então não dá pra, né, não dá tanta atenção pra ele aí. Como todas as outras coisas que eu falo aqui no canal, começa a reparar se os filmes e séries que vocês gostam não tem isso. Vira e mexe, assim, tem várias coisinhas que dá pra você perceber. Ele age assim porque já falaram ali que na infância dele ele passou por tal coisa. Gente, séries e filmes bons mesmo, de qualidade, com certeza passaram aí por anos de estudo de personagem. Então é algo que a gente também tem que fazer se a gente quiser, né, entrar nesse mundinho do audiovisual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de me seguir aqui nas mídias sociais, mandem comentários aqui embaixo. Continuem vindo assistir os vídeos, vai ter sempre conteúdo novo aqui. Espero que vocês continuem gostando de tudo. Se você tiver aí uma ideia de coisas que você quer que eu fale sobre também, deixa aqui nos comentários ou me manda por Twitter, Instagram, enfim. E é isso, até o próximo vídeo.